Olá pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai iniciar aqui nossa aula de biologia, tá? Hoje nós vamos terminar o capítulo 1. Para nós terminarmos o capítulo 1, ficou faltando apenas nós vermos níveis de organização dos seres vivos, tá certo? Os níveis de organização, pessoal, ele é uma maneira de estudar e compreender a vida e analisá-la em seus níveis de organização, que podem ser classificados desde o nível mais simples até o mais complexo, tá certo? E essa classificação, ela não reflete a importância de cada um dos níveis, indica apenas o aumento progressivo de complexidade. Esses níveis, pessoal, eles servem justamente para isso, tá? Para a organização dos seres vivos, desde a forma mais simples possível, que no nosso caso aqui é o átomo, até a forma mais complexa de todos, que no caso é a biosfera, tá certo? Que é o último nível de organização que nós temos. O átomo é o primeiro e a biosfera é o último. Aqui eu coloquei nesse slide os primeiros níveis de organização, que é o átomo, a molécula, a organela, a célula, o tecido, o órgão, o sistema e um organismo. Tá certo? Então a gente vai começar agora vendo o que é cada um desses níveis de organização. O primeiro que nós temos é o nível dos átomos, tá certo? Ou o nível atômico. O nível atômico, ele é representado pelos átomos dos mesmos elementos químicos. E esses átomos, eles são partículas constituintes da matéria, formada por prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos ligam-se e formam estruturas mais complexas, tá certo? Por exemplo, os átomos, pessoal, são são todos aqueles elementos químicos simples, como por exemplo, o oxigênio é um átomo, o carbono é outro átomo. E quando esses átomos se juntam, como por exemplo, quando a gente pega um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, eles se juntam e vão formar uma molécula. Essa molécula todo mundo conhece, que é a molécula da água, nossa querida H2O. Certo? Ou seja, quando os átomos se unem, eles formam a molécula. Tá? E o que é a molécula? É a menor porção de uma substância constituída de átomos, do mesmo elemento químico ou diferentes elementos. Esses dois níveis, pessoal, eles estão presentes tanto na matéria viva como na não viva. Nós sabemos que tudo o que é constituído aqui na Terra ou no universo, ele é constituído por moléculas, tá certo? Tudo é feito através de moléculas, que logicamente as moléculas são constituídas por átomos. Existem partículas menores que os átomos? Sim, existe, mas aqui a gente só vai parar mesmo no átomo, porque esse estudo ele é mais voltado para a física quântica, tá? Então a gente não vai se adentrar não. Para nós, a menor partícula que existe no momento, no níveis de organização, vão ser os átomos, tá certo, gente? Prosseguindo, os seres vivos são constituídos de diversos tipos de moléculas orgânicas e inorgânicas. Dentre as principais, destacam-se as proteínas, os lipídios, os carboidratos e ácidos nucleicos. Moléculas presentes nos seres vivos podem organizar-se de modo a constituir estruturas maiores e mais complexas. Nesse caso, gente, quando as moléculas se unem, elas vão formar o que nós chamamos de organela, tá certo? E o que são as organelas? São estruturas presentes no citoplasma de células eucariontes que desempenham funções comparáveis às de pequenos órgãos celulares. As organelas, pessoal, elas, digamos que elas sejam os órgãos das células. Elas é quem vão desempenhar as funções vitais dentro de uma célula, tá certo? Um exemplo de uma organela que a gente tem é o lisossomos, tá? Nós temos o complexo de Golgi, nós temos o núcleo. Cada um dessas organelas, elas são responsáveis por desempenhar uma função dentro das células, tá certo? Ou seja, as organelas, elas são componentes intracelulares que desempenham funções específicas, tá certo?
Ou como eu já falei, essas organelas, elas são fundamentalmente responsáveis por fazer as funções dentro de uma célula, e quando várias organelas se juntam, elas vão constituir o que nós chamamos de célula. O próximo nível de organização, as células, eles apresentam vasta diversidade de formas e funções. As células podem se unir-se em grupos, desempenhar funções específicas, tá certo? E as células, ela é uma unidade estrutural e funcional da vida. Podem ser eucariontes ou procariontes. Lembrando, tá, gente, que nós já vimos o que são células eucariontes e procariontes, tá? As células, pessoal, elas estão presentes em todos os tipos de seres vivos, tá? Tem um ser vivo, como eu já comentei nessa sala de aula, que é o vírus, que ele não apresenta células. Tem cientistas que consideram o vírus como ser vivo, tem cientistas que não consideram o vírus como ser vivo justamente por causa disso, porque os vírus, eles não apresentam células, tá certo? Mas todos os demais seres vivos, eles apresentam células sim, tá certo? E quando as células se juntam, elas formam o nosso próximo nível de organização, que é o tecido. O nível tecido ocorre apenas em alguns seres multicelulares, como as plantas e os animais. Um exemplo é o tecido ósseo, que apresenta funções como sustentação e proteção. Ou seja, o tecido ele é um grupo de células dos organismos multicelulares que apresentam estrutura e funções fundamentalmente semelhantes. Tá certo? Os tecidos, pessoal. Um exemplo, por exemplo, do coração. O coração ele é formado de tecido, tá? E esses tecidos eles vão desempenhar uma determinada função e quando vários tecidos se juntam, eles vão formar um órgão, tá? O que é o órgão? É um conjunto de tecidos que interage para executação de determinadas funções vitais. Diferentes tipos de tecidos podem se agrupar e organizar formando um órgão. Um exemplo é o coração, um órgão formado por tecidos muscular, sanguíneo e nervoso. Outro exemplo são os ossos, formados por tecidos ósseo, sanguíneo e nervoso. As plantas também apresentam tecidos e órgãos, como por exemplo, as folhas são constituídas de tecidos de revestimento epiderme, tecidos fotossintetizantes, e de condução de seivas, o nosso querido xilema e floema. O próximo nível, pessoal, que no caso vai ser o sistema, lembrando que o sistema ele é a junção dos órgãos, ou seja, um conjunto de órgãos interconectados harmonicamente em benefício do equilíbrio do metabolismo. Ele funciona de modo integrado, exercendo uma função determinada. Diversos órgãos, como o estômago e o intestino, fazem parte do sistema digestório, que permite ao ser vivo digerir os alimentos e absorver nutrientes. Ok? Quando vários órgãos se unem, eles formam sistemas. No nosso corpo, por exemplo, nós temos vários tipos de sistemas. Nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema digestivo, nós temos o sistema circulatório, nós temos o sistema nervoso. Todos esses sistemas, pessoal, eles são formados pela junção de vários órgãos, tá certo? E quando vários sistemas se unem, por exemplo, como eu acabei de falar, quando um mesmo organismo vários sistemas interagem mutuamente, eles vão formar um organismo. Ou seja, o que é um organismo? É um conjunto de todos os sistemas, formando um ser vivo. Ou seja, nós somos um organismo. Por que nós somos um organismo? Porque nós somos formados por vários tipos de sistemas diferentes, como eu já mencionei anteriormente. Ou, por exemplo, um peixe, uma planta, um cachorro ou um ser humano são exemplos de organismos. Raramente um organismo vive isolado, certo? Porque a gente sabe que todos os seres vivos eles têm que viver em sociedade. Por isso que quando eles se juntam, quando os organismos eles não podem viver isolados e se juntam, ou seja, eles dependem
de outros, mesmo que apenas para nutrição ou reprodução, a maioria dos organismos interage com outros da mesma espécie, com os quais podem reproduzir-se. O conjunto de organismos de uma mesma espécie que interagem entre si e vivem em um mesmo ambiente constitui um nível chamado população biológica. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, pessoal, do que eu acabei de falar. Nós temos aqui um átomo, certo? Como eu falei, o átomo ele é constituído por basicamente três coisas, que é o núcleo, e o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e ele tem também uma eletrosfera. Essa eletrosfera é formada basicamente por elétron, tá? Aqui a gente tem o átomo, aqui a gente tem uma molécula, uma organela, a célula. Observe, pessoal, que dentro dessa célula, ó, existem vários coisinhas. Cada coisinha dessa é uma organela desempenhando uma função diferente. E aqui no centro da célula, a gente tem o núcleo. Lembrando que essa célula aqui, pessoal, ela é uma célula animal e essa daqui ela é uma célula vegetal. Aqui a gente tem um tecido, no caso aqui a gente está vendo a foto de um tecido muscular. Aqui a gente tem um sistema digestório, e quando vários sistemas se juntam, eles formam o que nós chamamos de organismo. Para a gente concluir os níveis de organização dos seres vivos, a gente vai ver agora o que é uma população biológica, uma comunidade biológica, biotipo, ecossistema e o último nível de organização, a biosferas. Por sua vez, o que é uma população biológica? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região geográfica, como, por exemplo, a população humana, a população de macacos. Tá? Quando vários indivíduos da mesma espécie se juntam para viver no mesmo lugar, eles formam uma população biológica. E quando é que Só que a gente sabe que uma população biológica ela não vive sozinha. Ela precisa das matérias dos seres vivos e dos seres não vivos. Quando há a junção, pessoal, de matéria viva com não viva, a gente forma o chamado comunidade biológica, ou seja, um conjunto diferente de populações que existem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente. Exemplo, uma comunidade a qual faz parte uma população de macacos. Quando várias comunidades se juntam, eles formam o biótopo, que são a temperatura, umidade, luminosidade, componentes químicos, tá? E o penúltimo nível de organização que nós temos é um ecossistema. Um ecossistema, pessoal, ele é formado pelo conjunto formado pela interação de comunidades biológicas e do biótopo, tá certo? E o último tipo de organização que nós temos é a biosfera, que é a união de todos os ecossistemas no planeta Terra. Basicamente, gente, a biosfera é o planeta Terra, tá? Porque ali a gente tem a junção de todos os ecossistemas, ok? Muito obrigado pela aula e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo. Bons estudos a todos!